Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para mais um papo de Escola Bíblica Dominical, o nosso papo semanal, né? Tem sido bênção aí, a sua companhia do outro lado da telinha tem muito nos alegrado aqui. E olha que maravilha, não somente a sua companhia, mas hoje olha a pessoa ilustre que está aqui ao meu lado, hein? Pastor Edson Cursino, um dos nossos pastores aí espalhado por todo o campo de Taubaté, hoje pastoreando na nossa congregação do Parque Aeroporto, não é isso, Pastor Edson? Estamos lá, vamos lá. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Essa é a primeira vez que o pastor Edson aqui conosco no papo de Escola Bíblica Dominical, mas acredito eu que vai ser a primeira de muitas, porque conhecimento técnico e teológico que o pastor tem de sobra para nos instruir aqui. Amado, eu peço a você, nosso querido professor de Escola Bíblica Dominical, você superintendente, coordenador aí espalhado por todo o campo, outras denominações, sejam tudo muito bem-vindo ao nosso canal aqui, né? E eu gostaria já, de antemão, pedir para você, se possível, aí, compartilhe essa nossa videoaula. Acredito que você pode ser um canal de bênção para abençoar outras vidas, a vida dos seus alunos, a vida de outros professores, amigos seus aí. Então nos ajude divulgando e levando, expandindo o reino de Deus através aí de um clique, ser um compartilhar. Amém, amados? Hoje nós vamos tratar da lição de número 10. Já passamos da metade desse trimestre, pastor Edson. Olha que maravilha, já estamos aí caminhando já para o término desse primeiro trimestre de 2024. Hein? Parece que o Natal foi ontem. Hoje a temática da nossa lição ela vem trazer para nós que a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Mas antes de darmos continuidade aqui, pastor Edson, faça a sua apresentação, fique bem à vontade aí. A paz do Senhor aos nossos irmãos. Eu sou o pastor Edson, hoje pastoreando a igreja nossa do Parque Aeroporto, aonde o Senhor tem nos ajudado ali naquela casa. Estamos nascidos e criados no Ministério de Taubaté, temos servido essa casa desde quando iniciamos a vida. Nascemos no berço evangélico e estamos aqui por bondade de Deus, sempre lembrando de uma grande verdade. Continuamos sendo servos. Eu acho que o mais importante de tudo isso é saber que não é nenhum posicionamento, nem uma posição que nos faz ser melhor do que ninguém. Mas precisamos sempre lembrar que somos servos. Estamos para descer a polpa do navio, pegar no remo e continuar remando. Porque essa é a função do servo. Amém. Tá vendo só? E isso foi só a apresentação do nosso pastor aqui, hein? Então, como de costume, né? Se aconchegue-se bem na sua poltrona aí, porque através da vida do pastor Edson nós vamos ser abençoados com um vasto conhecimento. Queridos, a nossa lição de número 10, como eu já bem disse, né? A temática dessa semana para nós é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E aqui ela vem trazer para nós aqui o texto áureo, onde que vem nos dizer da seguinte maneira: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Se encontra lá na carta de Paulo a 1 Coríntios, né? A igreja de Corinto, no seu capítulo de número 11 e o versículo de número 26. A verdade prática ela vai nos direcionar da seguinte maneira: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Pastor Edson, algo a acrescentar aqui? Pode ficar bem à vontade aí. Acho que falar sobre essa comunhão, nós poderíamos dar aqui algumas simplificações. Eu coloquei alguns significados aqui, que eu acho que é muito importante para o nosso culto da nossa aula e também para falarmos um pouquinho, darmos o início que vamos falar sobre a comunhão e a Santa Ceia. O significado da cruz, seja atenciosamente uns para com os outros, do que Cristo fez por nós. Não há lugar pior para uma atitude de saber que tudo precisamos manter a mente de Cristo na nossa vida. A segunda coisa interessante, a história da última ceia. A ceia do Senhor é uma ocasião que nos relembrar conforme a última palavra de Cristo aos seus discípulos. Antes da sua morte, a cruz deve ser celebrada com alegria. E também o poema do amor de 1 Coríntios 13:1. O amor deve ser guiado em tudo, fazendo, e temos filhos diferentes, com habilidades diferentes, com gestos diferentes, mas somos todos chamados para exercer o amor. E também o destino do cristão. O cristão que morreu, Cristo que morreu por nós, prometeu que mesmo da mesma maneira como ele na sua vida, depois da sua morte, também se ressuscitou, nos dando a grande certeza que após a nossa morte e a vinda de Cristo, ressuscitaremos com ele para todo sempre num corpo glorioso. Que maravilha, né, amados?
Tá vendo só? Esse foi apenas um comentário sobre a verdade prática da nossa lição de número 10, hein? Então, como o pastor Edson que já bem disse, né? A palavra-chave de toda essa nossa aula aqui vai girar em torno da comunhão. E como é bom a comunhão, né, pastor? Verdade. Como é bom a comunhão com o pastor, com os obreiros, com toda a nave, com toda a irmandade da igreja local, né? Verdade. Isso nos alegra. Amados, antes de adentrar aqui ao primeiro tópico dessa nossa lição aqui hoje, o pastor Edson agora ele vai fazer a sua introdução, a introdução a qual ele preparou, e depois ele vai destrinchar para nós aí os tópicos seguintes. Pastor, fique à vontade, a casa é nossa. Obrigado. Eu queria falar primeiro sobre a primeira curiosidade, sobre a primeira Santa Ceia. No dia 10 de março de 1557, o pastor Pierre fazia parte da comitiva que realizou o primeiro culto protestante no Brasil no dia 21 de março, num domingo de manhã. Foi o primeiro culto de Santa Ceia. Hoje é o Forte de God, que atualmente encontra-se na Escola Naval. Então, nós achei isso muito interessante, porque foi a primeira Santa Ceia que aconteceu no Brasil. Ela foi em 1557, aonde tivemos uma expedição de 12 homens. E nós louvamos a Deus. De lá para cá, ela nunca mais parou nas nossas igrejas. E também já quero falar, iniciando aqui, sobre a celebração da Santa Ceia. Paulo nos dá representa a dimensão durante a celebração da ceia. A igreja primitiva do século I, ela e a sua refeição, a ideia da Santa Ceia, quando ela foi estabelecida na igreja de Coríntios, era uma ideia só, de trazer uma unidade para a igreja, uma união entre os irmãos, e os irmãos estarem perto. E isso foi que trouxe fortalecimento no seu momento. Depois nós vamos trabalhar uma outra parte, mas ela trouxe uma condição. Foi através de das refeições que havia, porém começou a ter uma grande dificuldade na ceia, porque eles começaram a ter uma dificuldade de relacionamento ou divisão de pessoas. Aonde existe a divisão de pessoas, essa palavra comunhão, que é a palavra-chave, ela vai trazendo algumas dificuldades para o reino. Quando nós temos uma visão de reino e nós encontramos a divisão no reino, ela enfraquece o reino, ela enfraquece o trabalho, e Paulo estava preocupado com isso. Quando ele inicia a série de 1 Coríntios, ele começa a ver algumas situações que estava vendo na igreja, e ele vem trazendo uma palavra de orientação, mostrando para a igreja dos Coríntios que eles precisavam retornar ou retomar a sua prática da sua comunhão. E isso foi muito importante, porque havia algumas coisas que estavam desordenadas. E tudo aquilo que vai trazer uma desordenação, ela pode trazer uma grande dificuldade para o rebanho. E eu vejo que essa lição, ela nos traz alguma coisa muito importante. Quando vai falar sobre comunhão, vai falar sobre o amor ágape. E falar sobre o amor ágape é algo que Paulo trabalhou muito forte para a igreja de Coríntios, para que ela pudesse ter um desenvolvimento e ajustar algumas dificuldades que havia nessa igreja. Então houve uma dificuldade, há uma dificuldade nos dias atuais, mas nós precisamos continuar ensinando, e essa lição nos ajuda a isso. A comemoração da ceia também, todavia, durante a celebração, os irmãos dos Coríntios, melhores condições, comiam as suas refeições melhores, e havia uma separação entre eles. Como nós podemos falar de comunhão quando há uma separação? Então essa igreja, ela estava junta, mas dividida. É o grande problema da nossa atualidade. Às vezes somos grandes, porém divididos. Mas a visão do cristianismo, dentro dessa lição da ceia, é comunhão. E comunhão traz a ideia de unidade. Então, se nós tivermos a ideia de unidade, da comunhão, com certeza vamos poder fazer algo espetacular na obra de Deus. E a nossa membresia, as nossas escolas dominical, os nossos professores, com certeza vão ter um grande sucesso. Ele também reforça, desprezando que o desprezo que havia na igreja trouxe algumas vergonhas para algumas pessoas. Por quê? Pessoas chegavam e viam uma divisão ou um distanciamento. Como que ela vai falar, a nossa lição vai falando sobre comunhão, quando nós estamos distantes ou divididos, ou com acepções de pessoas? O cristianismo, a ideia do cristianismo é todos num só, é de uma unidade, de estarmos juntos. Então, para o cristianismo não tem A e não tem B, somos nós. Não tem eu, hoje não existe essa palavra no cristianismo. Somos nós em Cristo, porque a grande dificuldade nossa hoje
é uma coisa chamada, eu ouvi uma certa feita alguém que falou uma palavra que eu guardei no meu coração. Ele tinha um grande conhecimento, mas ele usou uma expressão. Havia algumas pessoas seletas ao púlpito naquela noite e ele ia ministrar, mas quando ele olhou para o púlpito, ele viu muitas pessoas de um gabarito elevado ao dele. Aí ele pegou e falou assim: irmãos, hoje eu posso entender que a corda é curta, o poço é profundo e a caneca é pequena. Naquele dia, aquele homem nos deu uma aula de humildade. E quando ele usou essa expressão, ele foi muito feliz. Por quê? Quando eu consigo trazer a ideia da união, quando eu consigo trazer a ideia da humildade, e essa humildade, ela precede da união. Porque quando se usa o ato do prepotente, sendo prepotente nas suas decisões, é a palavrinha mágica que faz mal para muitas pessoas da nossa cultura, chamada eu. O eu tem sido o gigante a ser vencido por todos nós. Ele é o gigante que nós precisamos vencer. Mas dentro disso, nós vamos ter essa ideia dentro dessa aula, que eu sozinho não posso nada, mas juntos, no coletivo, unidos, com um propósito, com certeza nós alcançaremos os benefícios do Senhor. E também, a primeira centralidade da sua morte de Cristo estava dando as instruções para os próprios cultos memoriais que nós íamos ter. Então, a morte de Cristo, ela precisava trazer isso para nós. Ele deveria comer o pão. É interessante que eu fui analisar por que pão. É uma comida ou é um alimento universal, em todo lugar ele tem. Então, Cristo, ele usa algo simples, mas se ele colocasse um caviar, se ele colocasse uma comida cara, como que os mais simples iam comer isso? Mas ele traz a ideia do pão. E ele, quando ele usa a ideia do pão, ele nos dá uma simplicidade, algo universal, para que todos possam alcançar e ser participantes. Olha como é gostoso a ceia, porque ela não traz essa discriminação. Eu vou trazer o melhor, eu vou trazer a melhor comida para comer. Não, nós vamos comer da mesma comida, do pão. É do pão. Então eu acho muito interessante isso. E ele deveria comer o pão e vindo também no seu memorial, além de mais o pão representado, não somente o corpo vivo de Jesus, mas também o corpo dado em favor deles. Ele apontava para a sua morte. Quando ele estava celebrando a ceia com os seus discípulos, ele estava apontando a sua morte. Olha, eu vou morrer, eu vou à cruz, mas vocês não percam a união. Vocês sentam à volta da mesa e participem dessa comunhão, porque ceia vai falar de comunhão, de estarmos juntos. Mas também na segunda verdade, aprendemos que a ceia do Senhor diz a respeito do propósito da morte de Jesus. Conforme Mateus, o cálice representava o sangue, a aliança derramada em favor de muitos, para o perdão dos nossos pecados. Essa declaração verdadeiramente é maravilhosa. Através do sangue de Jesus derramado em sua morte, ele estabeleceu uma nova aliança, cuja promessa é o perdão dos nossos pecados. Maravilha. Então, veja bem, temos a oportunidade de viver o perdão de Deus. Temos a oportunidade de vivermos em comunhão com os nossos irmãos e amigos. E ele vai nos estabelecer no terceiro ponto importante, que é a verdade de ensinar sobre a ceia. É necessário apropriarmos da forma da pessoa e o benefício da morte de Cristo, que ela vai nos dar algumas coisas nos cenários, os discípulos, eles vão estar participando. É tão interessante na mesa do Senhor quando ele participa, porque a mesa do Senhor vai falar de oportunidade de união. Correto. Quando nós vamos olhar, você vai ver que lá estão os discípulos, olha, os discípulos de Jesus. Aí um vai perguntar, vai querer saber quem é o maior, quem vai sentar no melhor lugar. E temos ali também uma pessoa que vai usar de uma estratégia, que ele vai trair a Cristo. Mas o amor de Cristo à volta da mesa, porque tem algumas coisas importantes que vai falar sobre a mesa. A mesa vai falar sobre o olhar, olho no olho. Vai nos dar a ideia de termos a oportunidade de confrontar os nossos olhares, de olhar para dentro do olho do outro. E quando Jesus está ali, ele faz isso. E quando ele chega para Judas, ele molha um bocado do pão para dar para Judas. Quem que vai colocar pão molhado na boca do outro? Será que você deixaria alguém pegar o pão, molhar e colocar na sua boca uma pessoa que você de repente nem conhece? Mas Jesus faz isso com Judas, embora que ele conhecia Judas. Ele estava dizendo para Judas simplesmente isso aqui: se arrependa. O meu amor está sobre você.
a oportunidade do amor, porque não existe comunhão sem amor. Por isso que ele vai tratar como amor ágape. Não existe ter comunhão. Eu sempre uso dizer, eu posso até não gostar das atitudes do meu irmão, mas eu necessito, dentro de se necessitar, de amar o meu irmão. Eu não posso deixar de amar o meu irmão. Posso não gostar das suas atitudes, mas preciso amá-lo. Então é muito importante isso. E ele nos dá essa oportunidade na sua mesa, de estarmos todos no mesmo nível. Ela vai dar uma comparação, ela vai dar um nivelamento, que ninguém é maior do que ninguém, que eu acho que é interessante, porque a grande dificuldade que nós vivemos na nossa atualidade, quando vamos falar sobre comunhão, é essa dificuldade que nós temos hoje, que nós perdemos às vezes os princípios básicos, que Paulo vai falar, sujeitar-vos aos outros como a si mesmo, ou temos a respeitar o nosso irmão como maior do que a gente mesmo. Isso traz dificuldade para muitas pessoas, esse ato, mas ele é muito importante. Então nós vamos entender aqui que a mesa, ela nos traz alguma coisa importante, que é o nivelamento e também a ideia de olhar um no olho do outro. Mas o ato de comer o pão, beber o vinho, foi ainda uma parábola viva recebida por Cristo, nosso Salvador, crucificado e alimentou deles os corações, mediante a fé. Nas tradições protestantes, aí nós vamos já estar falando sobre as tradições, sobre as tradições, ela vai falar sobre algumas tradições, que é o transubstância, baseado na importância. Aonde começa? Por que houve um choque aqui? Porque a igreja lá atrás, a igreja católica, ela tinha a ideia que o pão virava a carne e o vinho virava sangue. E isso começou a gerar alguns desconfortos. Nós temos 4 vertentes aqui, eu quero falar das 4 vertentes. Então nós temos essa, depois temos a concustaciação, que é a posição luterana, que substitui o termo da transmissão, transformando o elemento no sangue de Jesus, mas eles têm uma ideia mística, que no momento da oração há uma transformação. Eu uso dizer, eu ouvi alguém falar isso, achei interessante, a grama é verde, mas quando ela fica amarela, ela sofre uma mutação. O pão não sofre essa mutação. Correto. Você continua comendo pão e ele é pão depois de orado, porque ele é um símbolo. E você continua tomando suco de uva e ele continua suco de uva. É a nossa fé em Cristo, é um símbolo, é uma maneira de nós manifestarmos. Mas nós também temos, por meio da graça, uma posição que veio aí de uma corrente teológica, e essa corrente é que Cristo está presente espiritualmente na ceia, o alimento da alma. Portanto, é por meio da graça. É a terceira fonte e corrente que nós temos. Mas temos a nossa, a qual nós servimos, estamos aí, está no nosso declaração de fé, que é o memorial, é a posição declarada de fé. Ela é um memorial, ela continua sendo pão, você não ora, ela não vira nada, ela não ser pão. A não ser o símbolo que ela nos traz, a ideia e é o ato de nós reconhecermos. Por que o memorial? O memorial é não esquecer da instituição por Jesus. Não apenas a tradição eclesiástica. Isso. Não esquecer que essa ordenança foi dada para os seus discípulos, não é só uma ordem, mas é para nós participarmos com alegria. Não esquecer que a ceia do Senhor é sinônimo de comunhão. Isso é importante. Nós nos reunimos como um ato de comunhão, para celebrarmos a morte de Cristo. Os discípulos celebravam juntos. Não era nem um lanchinho. Vamos fazer um piquenique? Vamos fazer um momento de lazer? Não. Eles participavam com um propósito direcionado, com alegria de participar da ceia, com satisfação da participação da ceia. Não esqueça que Jesus instituiu para os seus discípulos, cada um deles deveria examinar a si mesmo e arrepender e poder comer o pão e continuar sendo pão e beber vinho e continuar sendo vinho. É interessante isso aqui, quando ele vai falar sobre o continuar. Aí nós temos essas introduções e hoje nós estamos vivendo uma teologia liberal. Isso. E eles estão trabalhando aí que você não precisa mais ir à igreja para você cear. Você pode pegar um copo d'água na sua casa e você, se não tiver o vinho, você pega um copo d'água. Aí você olha e ela vai virar vinho. Ou você pega um pedacinho de pão. Estão trazendo aí hoje uma teologia liberal e ela vai trazendo algumas dificuldades hoje para a igreja. Por que ela traz essas dificuldades para a igreja? Porque ela está trazendo um distanciamento da membresia da igreja. A igreja começa a entender que não precisa mais ir à igreja para cear.
E a ceia tem a sua suma importância na nossa vida. Eu preciso participar da ceia não como um lanchinho. Correto. Mas eu preciso participar com gratidão. A gente lembra no passado, alguns irmãos, a gente aprendeu isso lá atrás, quando eles compravam as melhores roupas, ou aqueles irmãos queriam entregar o seu dízimo, o seu melhor, eles deixavam sempre para o culto de Santa Ceia. No culto de Santa Ceia, porque eles tinham a ideia, é o culto da ceia, e eu preciso dar o melhor, eu preciso estar bem bonito, apresentado. Então ele tinha essa ideia da gratidão de estar ao culto de Santa Ceia. E eu acredito que isso precisa retornar no nosso meio nos últimos dias. Nós precisamos ter paixão de participar da ceia com comunhão. Com comunhão. Isso é muito importante. Não se esqueça também que o memorial não é apenas um memorial, é uma bênção para participarmos de qualquer maneira. Não, o memorial ele vai falar de dignidade, de comportamento. Eu preciso estar com a minha vida correta para ser participante. Qual é a nossa grande dificuldade? Hoje, podemos proibir alguém de tomar ceia? Nós não podemos proibir ninguém de tomar ceia. Porque a ceia não é minha, a ceia não é do irmão. A ceia não é da igreja, a ceia é de Cristo. Senhor. Cada um precisa ter uma visão, que é de uma autoanálise da sua vida. Correto. E esse autoanálise ele é muito importante para que nós possamos ceiar o Senhor. Porque esse memorial ele pode ser um ato de bênção, mas pode ser um ato de maldição. Quando eu tomo indignamente, nós vamos falar isso mais na frente. Não esqueça que a Eucaristia ou a comemoração, na repetição daqueles que anuncia e faz que Jesus na cruz, anunciando a sua morte, não esqueça que fazer isso estamos fazendo em memória de Jesus. Estamos dizendo ao mundo que Ele vai voltar. Além de vivermos uma vida de comunhão, de termos a oportunidade de sentar à volta da mesa, de olhar um no olho do outro, nós temos a oportunidade de sermos fazer uma análise, uma autoanálise. Nós temos a oportunidade também de anunciar a volta dele. Porque nós estamos anunciando a sua morte, mas estamos anunciando também que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para isso. A Santa Ceia do Senhor aponta para 3 tempos para as nossas vidas. Ela fala do passado, ela fala do presente e fala do futuro. Esses 3 tempos podem ser definidos ainda de forma superficial a si mesmo. O passado é nós olharmos pelo retrovisor. É olhar o que ela representa na nossa vida. Quando nós olhamos na velha aliança, nós vamos olhar o povo saindo do Egito e sendo participantes das primeiras. Lá já estava, quando se usa o cordeiro, lá já estava tipificando a morte de Cristo. É tão interessante que ele começa já a anunciar o cordeiro. O cordeiro começa a ser anunciado. A Santa Ceia, esse ato comemorativo, ele já começa a ser anunciado lá no Egito. E se nós formos um pouquinho mais longe, nós vamos ver que esse ato começa lá quando Adão e Eva pecam. Por quê? É interessante isso. Eu estava lendo, a gente vai achando algumas coisas, vai achando interessante. Por que é interessante? Alguém precisou morrer quando Adão e Eva pecou. Certo? Alguém precisou morrer. Quem morreu? O animal. O primeiro sacrifício. Porque teve que tirar a roupa, para tirar o couro do animal para fazer roupa para Adão e Eva. Alguém precisou morrer. Então, desde o princípio, já estava anunciando, para cobrir o nosso pecado, alguém precisaria morrer. Então, a ceia, se nós olharmos para a ideia de que ela começa a ser falada, ela começa a ser falada em Gênesis já. Verdade. Ela começa a ser transmitida para nós em Gênesis já. E ela chega até Cristo. Porque ali vai falar quando mata o animal para fazer. Aí nós vamos entender que depois vem o cordeiro. E depois vai vir a antiga aliança. Mas quando chega na nova aliança, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi anunciado por João Batista, eis aí o cordeiro de Deus. Olha o cordeiro de novo. Alguém precisa morrer. O cordeiro agora. E o cordeiro morre para nos trazer a salvação, perdoar os nossos pecados, dar-nos um acesso direto ao Pai e temos a oportunidade de comungarmos com Ele através da Santa Ceia. Mas vamos lá. Portanto, também, o passado fala do memorial da morte do Filho de Deus. É o memorial que Cristo se entregou o seu corpo por nós. E também participarmos da ceia fala do presente, participar da vida de Cristo no presente. É um momento de extrema alegria, não de tristeza. Nada pode impedir a participação, o mesmo, a não ser pecado não confessado.
o pecado não confessado, você não pode participar da ceia. Por que não pode? Nós estamos vivendo uma época em que essa teologia liberal, não estou aqui para questionar essas coisas, mas dentro disso eu queria falar, dessa teologia liberal hoje. Hoje, o ato, nós temos a liberdade e a libertinagem. E dentro da libertinagem hoje, existe uma coisa de mente cauterizada. E o que acontece com a mente cauterizada? Ela não consegue enxergar mais o pecado. Para ela é normal. Mas aqui vai dizer que aquele que confessa. Aí a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Então nos traz uma certa preocupação na nossa atualidade, porque hoje, dentro de algumas situações que nós estamos vivendo, as pessoas já não querem mais fazer isso. Querem, às vezes, como a única coisa que impede você da ceia é o pecado. Mas muitas pessoas não querem mais confessar o seu pecado. O ato de confessar é de abandonar, é de se arrepender. E eu preciso chegar na ceia fazendo uma autoanálise de arrependimento. Não tenho direito de julgar ninguém. Eu preciso julgar a mim mesmo e fazer uma análise da minha vida e ver aonde eu preciso de um conserto, onde eu preciso me ajustar para que eu possa participar da ceia. Então eu preciso ter o cuidado de não participar. Eu não posso, eu não devo. Eu uso dizer que participar da ceia em pecado é tomar veneno. É tomar veneno. Mas tomar a ceia com a liberdade, com o coração em paz, é saúde para a alma. Amém. É uma saúde para a alma. Mas adoece pessoas, infelizmente, acontece essa situação de não confessar. E a Santa Ceia fala do futuro, que é a nossa grande esperança de estarmos com Cristo para sempre, de participarmos com Ele de estarmos naquele grande dia, sermos participantes daquele grande dia, esse grande culto de Santa Ceia, de estarmos para sempre com Ele. Mas também, o que é participar indignamente? Isso nos preocupa. Certamente, a celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O que estava acontecendo com a igreja dos Coríntios? Cada um chegava, comia, embriagavam-se, era algo desordenado. Era algo sem limite, não tinha princípios. E tudo aquilo que não tem princípio, não tem regras, ele fica aberto, são pontas abertas, que as pessoas perdem o controle. Nós precisamos sempre ter um limite, e esse limite é muito importante. E a ceia nos dá o direito desse limite. Quando vai dizer lá no 1 Coríntios, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Olha só que coisa legal. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame não cabe a ninguém, a não ser você mesmo. Eu gosto de usar a expressão que quando você vai fazer um exame, e dependendo do exame que você faz, existe aquele exame que faz no corpo inteiro e consegue analisar. Existem pessoas que, minha esposa fez algumas vezes, porque ela teve câncer no passado, então ela precisou fazer o exame do corpo inteiro. E lá, se tivesse alguma coisa, ia ser notificado. Mas o que é interessante por tudo isso? É o autoanálise que é feito no corpo para identificar se existe alguma célula morta ou que está trazendo alguma dificuldade. Na nossa vida espiritual, nós precisamos ter um cuidado com isso. Porque o tomar indignamente, nós trabalhamos muito a ideia do pecado. Aqui, na verdade, ele não está falando sobre, ele está advertindo, porque havia um exagero entre eles, havia uma desunião entre eles. Mas Paulo vai tratar isso aqui, mas de uma maneira muito importante, só que nós também não podemos esquecer que esse indignamente, esse autoexame, nós precisamos fazer todo dia na nossa vida. Existe uma coisinha que eu gosto de falar, que terra que ninguém pisa, que chama coração. Ninguém pisa lá, a não ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o melhor analista da nossa vida. Ele não vem para nos julgar, não vem para nos dar uma sentença, mas ele vem para nos orientar, para que possamos melhorar. Então esse ato de indignamente é fazer esse autoexame. Por que esse autoexame? Porque as pessoas hoje, nós criamos uma ideia dentro do liberalismo, que o pecado hoje, eu peco, vou lá, dobro meu joelho, ora, acabou, depois eu vou lá, peco e continua. Mas a Bíblia usa uma expressão daquele que confessa e deixa. Eu não sei se você, meu amigo, professor,
já viveu essa experiência, mas alguém chega para nós às vezes e fala assim: eu precisava conversar com você, eu precisava confessar algo para você. Aí depois que ele conversa com você, ele fala assim: nossa, eu estou em paz, eu estou aliviado. Quem fica depois pesado é você. Porque a pessoa quer se livrar daquele fardo. Aquele fardo está lhe fazendo mal. Mas a melhor maneira de se livrar do fardo é confessando. Então por isso que ele vai tratar isso aqui nos primeiros Coríntios. E ele vai dizer uma coisa interessante também. Por isso há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e muitos que dormem. Então nós temos 3 classes hoje participando, que nós não podemos julgar. Nós temos os fracos, nós temos os doentes e temos aqueles que dormem. Aí nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida, se infelizmente não chegamos a estar em algum ponto desses. Porque isso é muito perigoso. Eu tomar a ceia, ela não trazer efeito na minha vida. Não que a ceia vai trazer o efeito de mudança, mas quando eu falo no efeito, é alegria. Por que Davi vai falar no Salmo 51? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença. Mas ele vai dizer no verso: torna a dar-me alegria na tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Mas o verso 7 é interessante, que ele diz: lava-me com isopo e ficarei purificado. Qual que é a ideia que ele usa aqui? No passado, as lavadeiras, elas iam para a beira do rio e elas lavavam roupa. Só que para elas tirarem a sujeira da roupa, elas passavam na água e batiam na pedra, passavam na água e batia na pedra. Davi está falando a mesma coisa: lava-me e ficarei purificado. O que é bater na pedra? É bater em Cristo, no bom sentido. É deixar Cristo fazer, passar na água, purificar do pecado e estar em Cristo, que é a rocha firme da nossa vida. Então, quando nós temos esta oportunidade de fazermos essa revisão na nossa vida, com certeza, nós teremos um ponto melhor ao longo da nossa caminhada. Já partindo para o final, nós queremos falar aqui um pouquinho, então nós precisamos ter esse cuidado, tá bom? Eu queria deixar isso aqui bem claro, precisamos ter esse cuidado de maneira desordenada. Então também a ceia não pode ser desordenada, ela precisa ser muito bem organizada. A falta de disciplina, ela gera algumas situações irrelevantes para o momento. O que acontecia com os coríntios? Eles comiam tanto que saíam da mesa, iam para fora, eles tomavam água morna, fazia o seu vômito e voltava para a mesa para comer de novo. Eles não tinham o sentimento de companheirismo. Isso. Eles não tinham o sentimento de estar próximo do seu próximo. Olha, o fulano ainda não participou, então eu vou esperar ele participar. Mas eles tinham a ideia que só eles poderiam ser participantes daquilo. Então eu preciso ter um cuidado muito grande com isso. E esse cuidado, ela vem de uma autodisciplina com a nossa vida. Nós precisamos ter uma vida disciplinada pelo Senhor. E quando eu falo em autodisciplina, eu estou falando de fazer uma autoanálise na sua vida. De você fazer uma análise importante. Como está a sua vida e como você está participando da ceia. Um olhar preventivo para não ser condenado. Celebrar a ceia do Senhor é ter testemunho da morte e da ressurreição de Jesus, aguardando o arrebatamento da igreja. Oxe, quantas pessoas não têm esse cuidado mais? Verdade. Porque eu preciso participar da ceia com o sentimento do arrebatamento da igreja. Mas dentro hoje no mundo pós-moderno que estamos vivendo, dentro de uma teologia de prosperidade, eu só quero ter e poder. Mas nós estamos esquecendo sobre o arrebatamento da igreja e esse ato de preparação. Aí eu acho interessante, queria fazer um pequeno comentário aqui sobre isso, que olharmos com um olhar preventivo, é um cuidado, é ter uma prevenção para o arrebatamento da igreja, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Pode ser qualquer... Aí existem pessoas que hoje, eles se autodisciplinam. Eu cometi um erro, eu pequei, mas aí eu vou fazer assim, eu vou me autodisciplinar, eu não vou participar da ceia, aí daqui a uns tempos eu pego e volto. Não, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa. Então eu preciso ter uma preventiva na minha vida, eu preciso olhar com um olhar de cuidado, de rever algumas coisas. E nós precisamos também, todavia Paulo afirma que os irmãos e os coríntios estavam participando da ceia para a sua própria condenação. Que coisa triste. Porque eles estavam participando
porque não havia neles comunhão. Eles estavam divididos. E a grande dificuldade da nossa atualidade, essa é a grande dificuldade. Você vai me ouvir falar muito sobre isso. A grande dificuldade da nossa atualidade é que podemos ser grandes, mas divididos nos tornamos fracos. E essa ideia do cristianismo ela é diferente. Por que ela é diferente? Ela vem trazer o ato da comunhão, da ceia, não só da ceia, mas do nosso dia a dia, o ato de viver em comunhão. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a contenda separa os maiores amigos. Às vezes você tem comunhão com uma pessoa, com um amigo, e alguém foi lá, e a Bíblia diz que é aquele que semeia. Então existem pessoas que semeiam, e aí de repente alguém pode ter semeado, e você hoje pode estar com o coração magoado, triste, com amargura, com uma tristeza profunda de alguém, mas você não parou para fazer uma observação, uma preventiva na sua vida, de você fazer um autoanálise. Mas eu estou tomando a ceia. A grande dificuldade é que nós trabalhamos, o que é pecado? Não é que tem pecador e pecadinho, mas tem pecado que nós damos classificações para eles, alta. Mas existe aqueles a gente não dá classificação, a contenda, a fofoca, a mentira, a calúnia, mas isso também faz mal, e o mal pior do que outros tipos de pecado, porque ele consegue separar, ele consegue destruir uma igreja, e destruir famílias e amizade. Então por isso nós precisamos ter um cuidado. E Paulo estava preocupado, porque a igreja de Corinto estava sendo dividida por essa situação. Mas ele toma uma atitude, e a atitude que Paulo toma é de trazer uma palavra de exortação, uma palavra de correção para a igreja, para poder melhorar o comportamento deles. E depois dessa mensagem de Paulo, há uma melhoria contínua na igreja. Então nós vamos entender que a palavra de melhoria, muitas das vezes, ela pode vir de uma maneira exortativa para a nossa vida. Por que exortativa? Se você está doente, às vezes o remédio tem que ser amargo. E às vezes a mensagem ela acaba sendo um pouquinho amarga, mas é para a melhor saúde do seu corpo, para que você possa ter um corpo saudável em Cristo Jesus. E também nós precisamos discernir o corpo do Senhor. Essa é uma reflexão prática. Para isso, recomendamos a participação na celebração da ceia, fazendo esse autoexame, não para a sua condenação, não, mas que você participe com o coração em paz, como diz lá no livro de Romanos. Ele vai nos falar algo importante para a nossa vida. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, quando eu tenho essa visão, eu tenho certeza e convicção em comunhão com Cristo. Mas nós celebramos a Santa Ceia com alegria. E essa celebração da ceia com alegria, ela é uma cerimônia, uma festa de comunhão, de lembrança e sacrifícios. Sentimento da ceia, da comunhão do corpo de Cristo. É o pão vindo como símbolo de algo, de uma aliança demonstrativa aos membros. E é a partir de uma aceitação. No termo do Antigo Testamento, houve várias alianças, entre elas Deus e o homem. Como ele fez com Noé, Abraão. Toda aliança consiste em 4 partes. As pessoas e as condições. Vem a garantia, o cumprimento, a promessa e o resultado. Maravilha. Então eu preciso ter esse cuidado. Ela precisa vir com garantia, com cumprimento das promessas. Os resultados do cumprimento das promessas são um convênio já realizado com Cristo, através da morte de Cristo. O que é o convênio? O convênio, ninguém gosta de pagar seguro de carro, não é verdade? Mas é um bem necessário. E se você paga um convênio, você fala, nossa, que convênio caro. É um bem necessário. Só que Cristo já pagou esse convênio, nos deu essa oportunidade. Estamos conveniados com Ele através de Cristo Jesus. E hoje nós temos essa garantia dessa nova aliança que Ele trouxe para a nossa vida. Então que nós possamos guardar isso aqui. A garantia do cumprimento das promessas. Os resultados dos cumprimentos. E estamos conveniados em Cristo Jesus. Eu quero aqui encerrar essa fala minha dizendo a você: Santa Ceia é uma coisa séria. As pessoas podem achar que é um simples pedaço de pão ou apenas um cálice de suco de uva. Não é. Ela é um símbolo de grandeza. Ela é um símbolo de vida. Ela é um símbolo de saúde. E quando você for participar da ceia, não participe da ceia com tristeza na sua alma, mas participe da ceia convicto da sua salvação.
convicto da sua alegria, convicto que o Senhor te deu a oportunidade. Você está hoje liberto em Cristo Jesus. Se você tem a oportunidade. Essa lição ela é tão rica que ela vai nos dar aqui uma ideia. Eu gostei que a ceia é uma celebração festiva. Glória. Eu preciso participar da ceia como festa, como um ato de... Sabe quando você vai na festa e existe aquele entusiasmo da festa? Então tome Santa Ceia, participe da ceia com entusiasmo na sua alma, com alegria, com aquele momento de satisfação ao Senhor. E com certeza Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Quero aqui agradecer ao nosso irmão e a todos os nossos professores. Espero ter contribuído um pouco, pelo menos um pouquinho. Digo, a corda é curta, o poço é profundo e a caneca é pequena. Mas com certeza podemos ter ajudado em alguma coisa. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Obrigado, meu irmão. Amém, pastor Edson. Que maravilha, né, amados? Uma lição aqui maravilhosa a respeito da ceia, né? O pastor vai falar que nosso coração já vai se alegrando, já vem aquela lembrança desse culto festivo, esse culto agradável, que é onde que nós paramos para fazermos uma autoanálise de nós mesmos. E temos certeza que através das palavras aqui do nosso pastor Edson, você, nosso amigo professor, você, nosso amigo coordenador de EBD, superintendente das EBDs, espalhada aí por todo o nosso campo, outros ministérios também que têm cooperado conosco aí, tenho certeza que esse material ele vai te auxiliar para você aí na explanação da sua aula física presencial com os seus alunos aí. Nós estamos aqui falando, né, nesse trimestre do corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. E hoje uma temática aqui, mas muito abrangente e gratificante, para nós estarmos aqui em comunhão. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Nós estamos aqui juntos, pastor Edson Cursino, para que você do outro lado da linha, você não sabe. Hoje o pastor está disponibilizando o seu período de folga ali, ele está com a sua família, com seus filhos, fazendo algum lazer ali, familiar, mas ele ainda reservou um tempo para vir aqui abençoar as nossas vidas com essa explanação dessa aula aqui, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Amados, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical, mas antes de encerrar, eu vou pedir mais um favorzinho, pastor Edson. Pastor, faça menção na congregação que o senhor está pastoreando, o endereço e os dias de culto aí. Hoje nós estamos pastoreando nossa igreja ali no Parque Aeroporto, em frente à Praça do Cristianismo. Deus tem nos ajudado na rua Abud Salim, onde Deus tem nos ajudado ali. Estamos com grandes eventos realizando na nossa igreja. Toda segunda-feira nós temos nosso culto de ensino, que é um culto temático, toda segunda-feira. Nesses 3 primeiros meses nós estamos trabalhando sobre a essência de Deus. Quem é Deus na sua essência? Glória. Depois do mês de abril, nós, mais 3 meses, vamos trabalhar sobre uma família edificada na rocha. E se você não tiver culto à sua igreja, ou alguém que chegar ao seu coração de alguém que está passando por alguma dificuldade, estamos lá para receber. Temos um trabalho que iniciará agora nos próximos dias, retomando, que é chamado Metanoia, mudança de mente, que é um culto de ensino também para jovens e adolescentes. É uma preparação para o quartel, para a faculdade e para o primeiro emprego. Olha que maravilha! Então nós estamos fazendo um trabalho preparando eles para quando chegar a época militar, quando chegar à faculdade e também para o seu primeiro emprego, para não ser induzido por as coisas que o mundo lhe oferece. E às quarta-feiras nós temos nosso grande culto público, e aos domingos a nossa grande escola dominical, e à noite um culto público com a presença de Jesus. Tá vendo só, amados? Então não perca a oportunidade. Vai ali cooperar com o pastor Edson, você que mora na região ali, ou você que nos dias de culto ali não vai ter culto da sua congregação. Vá lá fazer uma visita, acredito que vai ser muito bem recebido. Você papai, você mamãe que tem aí filhos na adolescência, né, na juventude, se preparando para esse mundo, né? Olha que maravilha, preparação para o exército, preparação para a faculdade e preparação para o primeiro emprego. Isso é muita bênção, sabe? Já estamos montando para o próximo trimestre, nós teremos uma aula, uma sala para crianças especiais. Que maravilha, pastor Edson. Nós temos uma coordenação, estamos trabalhando para isso e nós já estamos já com esse foco para o próximo trimestre. Temos uma sala de jovens casados, trabalhando para jovens casados também, que está sendo um sucesso na nossa escola dominical. Mas o mais interessante é essa nova sala que daqui no próximo trimestre nós vamos ter para poder atender criança com autismo, algumas crianças que têm algum tipo de
de dificuldade, nós vamos poder auxiliá-las. Nós temos lá alguns professores, eles já atuam nessa área, então nós vamos ter a oportunidade de abrir esse leque para a escola dominical. Olha que maravilha! Tá vendo só, querido professor? Você, papai, mamãe que está nos assistindo, então, aí ó, a Assembleia de Deus ali no bairro do Parque Aeroporto, tá vendo só? Uma grande instituição ali, completamente preparada, voltada para atender você, jovem casal, você já um casal aí de uma longa data caminhando, né, na vida conjugal abençoada, tem ali um trabalho voltado para os seus filhos, tanto criança quanto adolescente, jovem, e também agora um trabalho específico, né, para você que tem aí o seu filho com alguma deficiência. Pastor Edson Cursino, com toda a sua equipe ali, da organização da EBD, vai estar abrindo aí uma sala exclusiva. Então não deixe de ir ali visitar e conhecer a nossa igreja ali, nosso templo. A pessoa do pastor Edson aqui é um amor de pessoa. Ele passa ali no bairro do Quirinha, ali, ó, os irmãos pulam em cima dele. Pastoreou ali um grande tempo ali, na igreja do bairro do Quirinha, e foi bênção. Mas a gente chega ali, o pastor Edson é muito bem recebido. Eu acredito que também no Parque Aeroporto, já um ano ali à frente, os irmãos já estão apaixonados por ele. É um pastor muito carismático. Pastor Edson, que Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe a vida. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. Amados, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Espero você a semana que vem, falando da lição de número 11. Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração.